ligado aqui no canal Expresso 1898, terminou agora no Maracanã, Vasco perde para o Fluminense por 2-0, o Germancano fez um golaço, realmente um golaço de tirar o chapéu. O resultado, gente, foi péssimo, o Vasco tem que ser um time mais maduro, é difícil, isso só vem com o tempo. Claro, o Vasco é um time novo, um time de 2 meses, o Fluminense é um time mais consistente, um time de um ano e meio aí, e o Diniz já está fazendo um trabalho muito mais consistente a longo prazo do que o próprio Barbieri. Mas eu queria já começar aqui dizendo que para mim o decisivo para o jogo foi a retirada do Pedro Raul aos 19 minutos do segundo tempo. Inexplicável a alteração do Barbieri. Vasco, como eu disse, não fez uma péssima partida, estava bem. Vasco atacando, o Pedro Raul tendo chance de gol, foi a segunda dele bem na cara ali do Fábio. A primeira o Fábio defendeu no primeiro tempo e a segunda raspando a trave, o Fábio nem se mexeu. E ele tinha uma participação também importante no ataque, dando trabalho para os defensores, para o Nino, para o David Braz. E depois que ele saiu, o Fluminense ficou meio livre, leve e solto na defesa. E isso é perigoso para um time que sai tocando a bola, um time que toca bem, que sai, sabe fazer jogada, tem jogadas ensaiadas e bem trabalhadas. Para mim, foi o ponto crucial da partida, que o Vasco estava no segundo tempo equilibrado. Primeiro tempo, era pro Vasco ter feito aí pelo menos 1-0, terminado o jogo ganhando. O Vasco teve mais chance, pelo menos umas 2 claras de gol ali, chute do Gabriel Peck. Uma ali que o Pedro Raul entrou com o zagueiro, a bola bateu e o Fábio defendeu no cantinho. A entrada do Pedro Raul ali, dividindo com o zagueiro e o Fábio fazendo uma grande defesa. Pelo menos ali o primeiro tempo, que o Fluminense foi inoperante, o Vasco era para terminar ganhando de 1-0, mas a gente sabe que futebol nem sempre o melhor, nem sempre que tem mais chances. Se reflete no resultado. E o Vasco termina o primeiro tempo 0-0, tendo feito uma grande partida na metade inicial do jogo, mas o jogo tem 90 minutos. Aí vem o segundo tempo, o jogo equilibrado até os 19 minutos, o Vasco trocando com o Fluminense um pouco melhor. A saída do garoto ali, que não foi bem no primeiro tempo, o Arthur, a entrada do Lima, deu uma estabilidade maior para o Fluminense e a trocação foi maior, o jogo foi mais equilibrado. E o Fluminense, nas 2 chances que teve no segundo tempo, matou o jogo. E matou com um jogador que é decisivo. A gente já torceu pro Cano, a gente sabe como ele é. Ele toca uma vez na bola, é gol. E o Vasco perde um jogo por imaturidade, por erros ali. O segundo, principalmente, um erro de bola ali, um erro de toque de bola no meio campo. O primeiro, por um cochilo ali da defesa, do lado de esquerdo de defesa, que o jogador achou o Cano, falha ali do lateral Puma, que não acompanhou. Então, o Cano fez 1-0 para o Fluminense no primeiro tempo. Depois, como eu falei, da saída do Pedro Raul, que para mim foi uma alteração muito ruim, tirou a estabilidade ofensiva do Vasco, que era em cima do Pedro Raul. Todas as bolas passavam por ele. O Vasco tentava sempre achar ele ali no campo de ataque para ele raspar, ou escorar, ou finalizar. E foi uma substituição péssima do Vasco, que fez o Vasco perder o poderio ofensivo. Ainda assim, com a entrada do Ignaldo no lugar dele, o Vasco ainda esteve perto de fazer o gol, ainda esteve perto de empatar o jogo. O Nenê entrou, teve uma chance na cara do Fábio, destaque, um dos destaques do jogo ao lado do Cano, o goleiro Fábio do Fluminense. Cara, mas se a gente for falar aqui, a derrota foi, claro, justa, 2-0, inquestionável, um golaço do Germancano. Mas o Vasco jogou bem, cara. Falando pra torcida do Vasco, o Vasco jogou bem, o Vasco não foi mal, não. O Vasco errou lances capitais do jogo. Como eu falei no meu vídeo, no meu corte na última quinta-feira, se errar contra um time com qualidade, diferente do Nova Iguaçu, diferente do Resende, diferente de outros tantos adversários mais fracos, se errar posicionamento, der um cochilo, vai ter gol. E o Fluminense fez isso hoje. O Fluminense finalizou 2 bolas no gol e fez 2 gols. O Vasco finalizou 5. O Fábio fez defesa, fez milagre, a bola raspou, o Fábio defendeu. E o Vasco perdeu o jogo sem fazer um gol. Então é isso, gente. O futebol, ele se define com bola na rede. O Vasco hoje, por inexperiência e por uma grande atuação do goleiro Fábio, óbvio, o Vasco perde o jogo. Fluminense com um matador de categoria como o Cano, não deixou barato, as 2 chances que teve, botou pra dentro. O Pedro Raul teve 2 chances bem parecidas ali, não vou comparar chances claras para um, chances claras para o outro, mas o Fábio defendeu. Uma raspou na trave, o Fábio parou, a outra, uma raspou na trave que foi cabeçada no segundo tempo. A outra o Fábio buscou no canto. Então o futebol clássico, assim, 2 equipes grandes, 2 equipes de qualidade, vai ser definido em erros ali, jogadas de cochilo, um ataque mais imponente de um ataque mais imponente de outro. Hoje o jogo poderia terminar 2-0 Vasco, sem problema, 3-1 Vasco, 3-1 Fluminense, 2-1 Fluminense, poderia.
o jogo foi aberto, não teve retranca de nenhum lado. O Fluminense soube defender, até defendeu mais do que atacou a maior parte do jogo. Mas o Vasco também defender, soube contra-atacar, o Fluminense idem. Foi um jogo de trocação igual que o Vasco perdeu no detalhe por um grande jogador como o Germancano, que fez os 2 gols. E o segundo, um gol de placa, golaço. Eu gosto muito do Germancano, por mais que vista a camisa do rival hoje, eu gosto muito do Germancano, mas infelizmente ele não faz mais gol pro Vasco hoje, então ele que se vire lá pro lado das Laranjeiras. Então, o Vasco hoje entrou em campo com o bom Léo Jardim, bom goleiro, Puma Rodrigues, Miranda, Léo, Lucas Piton, Rodrigo, o Barros ali, gostei do Barros, vou falar dele, Galarça, Alex Teixeira, Gabriel Peck e Pedro Raul como centroavante. O Vasco fez um jogo, como eu falei, no primeiro tempo imponente, dominou o meio-campo. O meio-campo que teve mais marcação, que teve mais presença de marcação hoje. Isso foi importante para o Vasco fazer um primeiro tempo bem legal, neutralizar principalmente ali o André, o Martinelli e aproveitar a inexperiência do jovem Arthur ali também, que não foi bem. E infelizmente o Vasco não aproveitou para abrir o placar no primeiro tempo. Era uma possibilidade real, o Vasco não conseguiu. E entraram ainda no Vasco o Nenê no segundo tempo, o De Luca. A pior alteração do jogo para mim, do Barbieri e o Egnaldo no lugar do Pedro Raul e o Orelhano no lugar do Gabriel Peck. O Eric Marcos entrou no lugar do Alex Teixeira. Essas alterações ainda assim fizeram com que o Vasco levasse perigo para o Fluminense. Levou perigo sim. Nenê, como eu falei, perdeu um gol na cara do Fábio. O Fábio fez uma defesaça. Goleiraço ainda, mostrando que tem lenha para queimar. E o Nenê também ainda mostrando que tem lenha para queimar, mas assim, numa parte curta do jogo ali, foi na reta final do segundo tempo. Quase que o Vasco empatou o jogo. Talvez o resultado mais justo, 1-1, não sei, talvez. Mas foi 2-0 o Fluminense, o Vasco mostrou muita qualidade hoje, mostrou muito desempenho e erros bobos ali, principalmente no segundo gol do Fluminense, fizeram com que o Vasco perdesse a partida. Vou dar aqui as notas, falando rápido aqui, para não perder muito tempo também, para o vídeo não ficar muito longo. O Léo Jardim não teve culpa nos gols. No primeiro gol, o Cano chegou batendo de bate-pronto, queima a roupa, ele pulou na bola, a bola passou, não teve como, a bola quicando é muito mais difícil. O segundo gol, ele estava ali, o Vasco atacando, o Vasco preparando um ataque, ele estava na intermediária, como qualquer goleiro faria, goleiro nenhum fica dentro do gol nessa hora. Ele saiu, caso a bola fosse recuada para ele, então ele não tem culpa nesse lance, longe de ter culpa. Foi um erro do Vasco, ele não teve culpa, então eu vou dar uma nota 6 ali, para passar com uma nota ali razoável. Puma Rodrigues hoje fez uma partida defensiva muito boa, no ataque não foi tão bem, não gostei muito do Puma, errou uns lances bobos ali, vou dar uma nota 6 também pro Puma. O Miranda ainda muito inexperiente, muito imaturo, errando lançamentos, afobando lançamentos, antecipando jogadas que não precisa, queimando jogadas que não precisa, tem que trabalhar a bola, ou jogar para quem sabe jogar, não tentar fazer lances de lançamento. Ele não é um volante, nem um zagueiro que saiba fazer isso. Nota 5 para o Miranda. O Léo hoje, uma presença muito grande na marcação, uma imposição na defesa, cortou vários lançamentos ali, cruzamentos na área do Vasco. Nota 7 para o Léo, gostei. Não teve culpa nos gols também. Eu acho que o primeiro gol do Fluminense, a culpa maior foi do Puma Rodrigues, como eu falei, defensivo. Ele até foi bem no primeiro tempo, teve essa falha aí, mas ainda assim foi razoável, de razoável para bom ali, e ganhou uma nota 6. O Rodrigo na volância ali, eu gostei muito no primeiro tempo do Rodrigo. O Rodrigo fez jogadas importantes. Antes tem o Lucas Piton, desculpa. O Lucas Piton na lateral esquerda. O Lucas Piton bem, no ataque principalmente. Na defesa ele cochilou no cruzamento pro gol do Cano, era para ter cortado também. Não poderia deixar pelo lado dele a jogada sair. Nota 5 pro Lucas Piton. Rodrigo sim, uma partida de um jovem muito interessante, marcando bem, se jogando na bola, cortando jogadas do Fluminense, dando carrinho, tocando a bola com qualidade, soltando a bola rápido, não prendendo a bola. Volantes tem que soltar a bola rápido. Gostei do Rodrigo, nota 6,5. O Barros também gostei, volante da base, jogou hoje como meia de ligação, mas mais na contenção, na marcação. Quando precisou fazer jogadas ofensivas também conseguiu, roubou bolas importantes, botou o John Arias ali no bolso, não deixou o John Arias jogar, também cortou jogadas do Martinelli, principalmente no primeiro tempo. Nota 7 pro Barros. Esse garoto aí, bem trabalhado aí, pode dar bons lucros aí pro Vasco numa futura venda, caso o Vasco se interesse em vender. O Alex Teixeira, a melhor partida do Vasco. Antes vou falar do Galarça. Galarça hoje uma partida nervosa. O Galarça, ele parece que sente, ele fica meio afobado, errou umas jogadas bobas ali, a bola no pé dele queimando. Não pode. Esses jogos que faz o jogador mostrar sua qualidade. O Galarça hoje deixou um pouco a desejar. Vou dar uma nota 5 aí pro Galarza, para não
deixar ele com uma nota pior, vou dar uma nota 5 para ficar na média. O Alex Teixeira eu gostei, foi a melhor partida dele. Infelizmente não conseguiu fazer o gol, poderia ter feito, cortou ali no primeiro tempo. O Nino numa jogada muito boa de velocidade, mostrou uma velocidade que até me surpreendeu, ele não estava mostrando essa velocidade em nenhum outro jogo. Hoje mostrou-se um jogador veloz, importante, principalmente pelas pontas. Ele funciona mais pelas pontas, não funciona tanto pelo meio. Nota 6,5 para o Alex Teixeira. O Gabriel Peck, no primeiro tempo também, como quase todo o time do Vasco, jogou muito. Deu um trabalho pro David Braz, está procurando ele até agora, cortou, cruzou, e o David Braz não conseguiu achar o Gabriel Peck, nota 7 pro Gabriel Peck. Pedro Raul estava bem até sair, como eu falei, uma interrogação gigante, por que o Barbieri tirou, ele vai ter que explicar por que tirou o Pedro Raul, o homem de referência, o homem que preocupava a defesa do Fluminense. O Fluminense se retraía para proteger a defesa, por conta do Pedro Raul, ele tira o Pedro Raul, o Fluminense se solta, dá chance para o Fluminense, não se pode fazer isso num clássico. Enquanto teve em campo, Pedro Raul nota 7, poderia ter feito o gol, não fez. Vou começar pelo que entrou no lugar do Pedro Raul, o Ignaldo, brigou, mas deu passe para o Nenê ali também, que poderia ter sido gol, foi bem, correu, mas não passou disso. Poderia ter dado assistência para o gol do Nenê, infelizmente não saiu o gol pela grande defesa do Fábio, nota 5,5 para o Ignaldo. O Orelhano também fez muito pouco, chutou as 2 ou 3 bolas ali de longe, uma desviou, a outra o Fábio olhou, outra foi para escanteio, também não levou muito perigo, nota 6 para o Orelhano. Eric Marcos entrou no lugar do Alex Teixeira, sofreu uma falta ali perigosa, que o Nenê cruzou na área e não saiu o gol, também vou dar uma nota 5 ali para o Eric Marcos, mostrou pouco. De Luca, que entrou no lugar do Galarza. Vasco tem que ter jogador nessa posição, não dá para Galarza, não dá para De Luca se manter como titular absoluto ali, porque o Vasco vai passar sufoco. Esses jogadores não são de marcação, eles saem mais para jogar e o Vasco fica mais vulnerável. Não gostei muito do De Luca hoje, nota 5 pro De Luca também. As substituições do Vasco não surtiram muito efeito, porque o Vasco é um time já ali na conta do chá o titular. Os que entram não vão mudar o panorama do jogo. O Nenê, que entrou no lugar do Barros, mais uma vez, é o kicker do Vasco, ele bate bem a bola, bate na área, poderia ter empatado ainda, numa jogada de velocidade, por mais esquisito que possa parecer, poderia ter empatado o jogo, não empatou, porque o Fábio fez uma grande defesa, mais uma vez. O Nenê, eu vou dar uma nota 6. E é isso, galera, o resumo do jogo foi esse, é clássico, é decidido nos detalhes para ser piegas aqui, para falar uma frase de efeito, mas o Vasco, principalmente pelo desempenho, me agradou. Para a classificação não é muito bom, o Vasco não entra, nem chega perto do G4, ainda tá em sexto com 11 pontos, ainda está atrás do Bangu, que é o quinto, e 2 pontos atrás do Volta Redonda, que é o quarto colocado, que é a vaga que o Vasco quer ocupar ali, pelo menos para se classificar para as quartas, para as semifinais do Carioca. Próximo jogo do Vasco é o clássico de quinta-feira, que o Vasco pode recuperar aí para chegar no G4, vai passar inclusive o Volta Redonda, caso o Volta Redonda não vença o Flamengo. É uma grande chance ainda do Vasco se classificar, o Volta Redonda ainda vai pegar o Flamengo. O Bangu, deixa eu ver quem o Bangu pega aqui, porque o Vasco pode entrar inclusive no G4 na próxima rodada, dependendo do resultado dos adversários. Vamos ver aqui. O Bangu joga contra o Volta Redonda, confronto direto, rodada decisiva para o Vasco tentar entrar no G4 com o seu jogo atrasado contra o Botafogo. Tem que vencer, perder o clássico que tinha que perder, e não pode mais dar mole, tem que ganhar do Botafogo, o empate também é ruim, vai ter que ganhar do Botafogo quinta-feira, 8h30 no Maracanã. É isso, saudações vascaínas sempre, fui!